Michel Foucault, Nietzsche, Freud, Marx. Colóquio apresentado em julho de 1964 e publicado em 1967. Quando esse projeto de mesa redonda me foi proposto, pareceu-me muito interessante, mas evidentemente bem espinhoso. Surgiram um viés. Alguns temas relativos às técnicas de interpretação em Marx, Nietzsche e Freud. Na realidade, por trás desses temas, há um sonho, que seria o de poder fazer um dia uma espécie de corpus geral, de enciclopédia de todas as técnicas de interpretação que podemos conhecer dos gramáticos gregos aos nossos dias. Acredito que, até o presente, poucos capítulos desse grande corpus de todas as técnicas de interpretação foram redigidos. Parece-me que seria possível dizer o seguinte, como introdução geral à ideia de uma história das técnicas de interpretação. A linguagem, em todo caso, a linguagem nas culturas indo-europeias sempre fez nascer dois tipos de suspeitas. Inicialmente, a suspeita de que a linguagem não diz exatamente o que ela diz, o sentido que se apreende e que é imediatamente manifesto. É talvez, na realidade, apenas um sentido menor que protege, restringe e, apesar de tudo, transmite um outro sentido, sendo este, por sua vez, o sentido mais forte e o sentido por baixo. É isso que os gregos chamavam de alegoria e hiponoia. Por outro lado, a linguagem faz nascer esta outra suspeita, que de qualquer maneira ela ultrapassa sua forma, propriamente verbal, que há certamente no mundo outras coisas que falam e não são linguagem. Afinal, é possível que a natureza, o mar, o sussurro das árvores, os animais, os rostos, as máscaras, as facas cruzadas, tudo isso fale. Talvez haja linguagem se articulando de uma maneira que não seria verbal. Isso seria, se vocês querem, muito grosseiramente, o semainon dos gregos. Essas duas suspeitas, que se vêm aparecer já nos gregos, não desapareceram e ainda são contemporâneas, já que voltamos a acreditar, precisamente, desde o século XIX, que os gestos mudos, as doenças, qualquer tumulto à nossa volta também pode falar. E mais do que nunca, estamos à escuta de toda essa linguagem possível, tentando surpreender por baixo das palavras um discurso que seria mais essencial. Creio que cada cultura, quero dizer, cada forma cultural na civilização ocidental teve seu sistema de interpretação, suas técnicas, seus métodos, suas maneiras próprias de supor que a linguagem quer dizer outra coisa do que ela diz, e de supor que há linguagem para além da própria linguagem. Parece, portanto, que haveria uma empreitada a ser inaugurada para estabelecer o sistema ou o quadro, como se dizia no século XVII, de todos esses sistemas de interpretação. Para compreender que sistema de interpretação o século XIX fundou e, consequentemente, de que sistema de interpretação nós, ainda hoje, fazemos parte, parece-me que seria necessário retomar uma referência remota, um tipo de técnica, tal como pôde existir, por exemplo, no século XVI. Nesta época, o que dava lugar à interpretação, simultaneamente seu sítio geral e a unidade mínima que a interpretação tinha a tratar, era a semelhança. Lá onde as coisas se assemelhavam, lá onde isso se parecia, alguma coisa queria ser dita e podia ser decifrada. Sabe-se bem o importante papel que desempenharam na cosmologia, na botânica, na zoologia, na filosofia do século XVI, a semelhança e todas as noções que giram em torno dela como satélites. Na verdade, aos nossos olhos de homens do século XX, toda essa rede de similitudes é sofrivelmente confusa e embaralhada. De fato, no século XVI, esse corpus da semelhança era perfeitamente organizado. Havia pelo menos 5 noções totalmente definidas. A noção de conveniência, a conveniência, que é
ajustamento, por exemplo, da alma ao corpo ou da série animal a vegetal, a noção de simpatia ou a simpatia, que é a identidade dos acidentes nas distintas substâncias, a noção de emulatio, que é o mais curioso paralelismo dos atributos nas substâncias ou em seres distintos, de tal maneira que os atributos são como reflexo uns dos outros em uma substância e na outra. Assim, Porta explica que o rosto humano é como as 7 partes que ele distingue, a emulação do céu com seus 7 planetas. A noção de sinatura, a assinatura, que é, dentre as propriedades visíveis de um indivíduo, a imagem de uma propriedade invisível e escondida, e de resto, certamente, a noção de analogia, que é a identidade das relações entre duas ou mais substâncias distintas. Nesta época, a teoria do signo e as técnicas de interpretação se baseavam em uma definição perfeitamente clara de todos os tipos possíveis de semelhança, e elas fundavam 2 tipos de conhecimento completamente distintos: a cognitio, que era a passagem de qualquer forma lateral de uma semelhança a outra, e a divinatio, que era o conhecimento em profundidade, indo de uma semelhança superficial a outra mais profunda. Todas essas semelhanças manifestam o consensus do mundo que as funda. Elas se opõem ao simulacrum, a má semelhança, que repousa na dissensão entre Deus e o diabo. Se essas técnicas de interpretação do século XVI foram deixadas em suspenso pela evolução do pensamento ocidental nos séculos XVII e XVIII, se a crítica baconiana, a crítica cartesiana da semelhança desempenharam certamente um grande papel para colocá-las entre parênteses, o século XIX e, muito singularmente, Marx, Nietzsche e Freud nos põem diante de uma nova possibilidade de interpretações. Eles fundaram novamente a possibilidade de uma hermenêutica. O primeiro livro do Capital, os textos como O Nascimento da Tragédia e Genealogia da Moral, a Traumdeutung, nos confrontam com técnicas interpretativas. E o efeito de choque, a espécie de ferida provocada no pensamento ocidental por essas obras, vem provavelmente do fato de elas reconstituírem aos nossos olhos alguma coisa que, inclusive, o próprio Marx chamava de hieróglifos. Isso nos colocou em uma postura desconfortável, já que essas técnicas de interpretação nos implicam, visto que nós mesmos, intérpretes, somos levados a nos interpretar por essas técnicas. É com essas técnicas de interpretação que, em compensação, devemos interrogar esses intérpretes, que foram Nietzsche, Freud e Marx, embora sejamos remetidos perpetuamente a um perpétuo jogo de espelhos. Freud fala, em algum lugar, que há 3 grandes feridas narcísicas na cultura ocidental. A ferida imposta por Copérnico, aquela feita por Darwin, quando ele descobriu que o homem descendia do macaco, e a ferida feita por Freud, já que ele próprio, por sua vez, descobriu que a consciência repousava na inconsciência. Eu me pergunto se não seria possível dizer que Freud, Nietzsche e Marx, nos envolvendo em uma tarefa de interpretação que sempre se reflete sobre si mesma, constituíram à nossa volta, e para nós, esses espelhos, de onde nos são enviadas as imagens cujas feridas inesgotáveis formam nosso narcisismo atual. Em todo caso, e é sobre isso que eu gostaria de dar algumas sugestões, não me parece que, de qualquer forma, Marx, Nietzsche e Freud tenham multiplicado os signos no mundo ocidental. Eles não deram um sentido novo a coisas que não tinham sentido. Na realidade, eles mudaram a natureza do signo e modificaram a maneira pela qual o signo, em geral, podia ser interpretado. A primeira questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: Marx, Freud e Nietzsche
modificaram o espaço de distribuição no qual os signos podem ser signos? Na época que tomei como ponto de referência, no século XVI, os signos se distribuíam de uma maneira homogênea em um espaço que era ele próprio homogêneo, e em todas as direções. Os signos da terra remetiam ao céu, mas também ao mundo subterrâneo. Eles remetiam do homem ao animal, do animal à planta e vice-versa. A partir do século XIX, ou seja, desde Freud, Marx e Nietzsche, os signos foram escalonados em um espaço muito mais diferenciado, segundo uma dimensão que se poderia chamar de a da profundidade, desde que não a entendamos como interioridade, mas ao contrário, como exterioridade. Penso, em particular, nesse longo debate que Nietzsche não cessou de manter sobre a profundidade. Há em Nietzsche uma crítica da profundidade ideal, da profundidade da consciência, que ele denuncia como a invenção dos filósofos. Essa profundidade seria a busca pura e interior da verdade. Nietzsche mostra como ela implica a resignação, a hipocrisia, a máscara. Embora o intérprete deva, ao percorrer os signos para denunciá-los, descer até o fim da linha vertical e mostrar que essa profundidade da interioridade é, na verdade, outra coisa do que ela diz. É preciso, consequentemente, que o intérprete desça, que seja, como ele próprio diz, abre aspas, o bom escavador dos subterrâneos, fecha aspas. Mas, na realidade, apenas se pode percorrer essa linha descendente quando se interpreta para restituir a exterioridade cintilante que estava recoberta e soterrada. Porque, se o próprio intérprete deve ir até o fundo como escavador, o movimento de interpretação é, ao contrário, o de um desaprumo, de um desequilíbrio cada vez maior, que deixa sempre acima dele a profundidade revelar-se de uma maneira cada vez mais visível. A profundidade é então restituída como segredo absolutamente superficial, de tal maneira que o voo da águia, a ascensão da montanha, toda essa verticalidade tão importante em Zaratustra é, no sentido estrito, a reviravolta da profundidade, a descoberta de que a profundidade não passava de um jogo e de uma dobra da superfície. À medida que, sob o olhar, o mundo se torna mais profundo, nos apercebemos de que tudo o que exerceu a profundidade do homem não passava de uma brincadeira de criança. Essa espacialidade, esse jogo de Nietzsche com a profundidade, eu me pergunto se eles não podem ser comparados ao jogo, aparentemente diferente, que Marx fez com a platitude. O conceito de platitude é muito importante em Marx. No começo do Capital, ele explica como, diferentemente de Perseu, ele deve mergulhar na bruma para mostrar de fato que não há monstros nem enigmas profundos, porque tudo que existe de profundidade na concepção que a burguesia tem da moeda, do capital, do valor, etc., não passa, na verdade, de platitude. E certamente seria necessário chamar o espaço de interpretação que Freud constituiu, não somente na famosa topologia da consciência e do inconsciente, mas também nas regras que ele formulou relativas à atenção do psicanalista, à decifração pelo analista do que se diz durante o desenrolar da cadeia falada. Seria necessário relembrar a espacialidade, no final das contas, muito material, a qual Freud atribuiu tanta importância e que instala o doente sob o olhar inclinado do psicanalista. O segundo tema que gostaria de lhes propor, e que inclusive está um pouco ligado a esse, seria indicar, a partir desses três homens de que falamos há pouco, que a interpretação finalmente tornou-se uma tarefa infinita. Na verdade, ela já o era no século XVI, mas os signos remetiam uns aos outros simplesmente porque a semelhança só pode ser limitada.
A partir do século XIX, os signos se encadeiam em uma rede inesgotável, ela também infinita. Não porque repousem em uma semelhança sem limite, mas porque há uma ânsia e abertura irredutíveis. O inacabado da interpretação, o fato de que ela seja sempre retalhada e permaneça em suspenso no limite dela mesma, é encontrado, acredito, de uma maneira bastante análoga em Marx, Nietzsche e Freud, sob a forma da recusa do começo. Recusa da Robsonade, dizia Marx, distinção tão importante em Nietzsche entre o começo e a origem, e caráter sempre interminável do processo regressivo e analítico em Freud. É sobretudo em Nietzsche e em Freud, inclusive e em menor grau em Marx, que se vê delinear essa experiência que acredito ser tão importante para a hermenêutica moderna, de que quanto mais longe vamos na interpretação, ao mesmo tempo mais nos aproximamos de uma região absolutamente perigosa, na qual a interpretação vai encontrar não só seu ponto de retrocesso, mas onde ela própria vai desaparecer como interpretação, ocasionando talvez o desaparecimento do próprio intérprete. A existência sempre aproximativa do ponto absoluto da interpretação seria, simultaneamente, a aproximação de um produto de ruptura. Em Freud, sabe-se claramente como é feita progressivamente a descoberta desse caráter estruturalmente aberto da interpretação, estruturalmente vazio. Ela foi feita inicialmente de uma maneira muito alusiva, muito velada a si mesma na Traumdentank, quando Freud analisa seus próprios sonhos e invoca razões de pudor ou de não divulgação de um segredo pessoal para se interromper. Na análise de Dora, vemos aparecer essa ideia de que a interpretação deve deter-se, não pode ir até o fim, por causa de alguma coisa que será chamada, alguns anos mais tarde, de transferência. E depois se afirma, ao longo de todo o estudo da transferência, o interminável da análise no caráter infinito e infinitamente problemático da relação do analisando com o analista, relação que é, evidentemente, constituinte para a psicanálise e que abre espaço no qual ela não cessa de se desdobrar sem nunca poder terminar. Em Nietzsche também é evidente que a interpretação é sempre inacabada. O que é, para ele, a filosofia, senão uma espécie de filologia sempre em suspenso, uma filologia sem término, desenvolvida mais adiante, uma filologia que nunca seria absolutamente fixada? Por quê? Porque, como ele diz em Além do Bem e do Mal, abre aspas, morrer pelo conhecimento absoluto bem poderia fazer parte do fundamento do ser, fecha aspas. E, no entanto, ele mostrou em Esse Homo o quanto ele estava próximo desse conhecimento absoluto que faz parte do fundamento do ser. Da mesma forma, durante o outono de 1888, em Turim. Se, na correspondência de Freud, deciframos suas perpétuas preocupações desde o momento em que ele descobriu a psicanálise, podemos nos perguntar se a experiência de Freud não é, no fundo, bem semelhante à de Nietzsche. O que está em questão no ponto de ruptura da interpretação, dessa convergência da interpretação na direção de um ponto que a torna impossível, poderia ser certamente alguma coisa como a experiência da loucura. Experiência contra a qual Nietzsche se debateu e pela qual ele era fascinado. Experiência contra a qual o próprio Freud lutou ao longo de toda a sua vida, não sem angústia. Essa experiência da loucura seria a sensação de um movimento de interpretação que se aproxima infinitamente do seu centro e que desmorona, calcinada.
Esse aspecto essencial de inconclusão da interpretação, creio que está ligado a dois outros princípios também fundamentais e que constituiriam, com os dois primeiros de que acabo de falar, os postulados da hermenêutica moderna. Inicialmente, se a interpretação nunca pode se concluir, é muito simplesmente porque nada há a interpretar. Nada há de absolutamente primeiro a interpretar, pois no fundo tudo já é interpretação. Cada signo é nele mesmo não a coisa que se oferece à interpretação, mas interpretação de outros signos. Nunca há, se vocês querem, uma interpretando que não seja já interpretans, embora seja estabelecida na interpretação uma relação tanto de violência como de elucidação. De fato, a interpretação não esclarece uma matéria a interpretar que se ofereceria a ela passivamente. Ela pode apenas apoderar-se e violentamente de uma interpretação já ali que ela deve subverter, revirar, quebrar a marteladas. Vemos isso já em Marx, que não interpreta a história das relações de produção, mas uma relação já se oferecendo como interpretação, já que ela se apresenta como natureza. Da mesma forma, Freud não interpreta signos, mas interpretações. O que Freud descobre, de fato, sobre os sintomas? Ele não descobre, como se diz, os traumatismos. Ele revela os fantasmas, com sua carga de angústia, ou seja, o núcleo que já é ele próprio, em seu próprio ser, uma interpretação. A anorexia, por exemplo, não remete ao desmame, como o significante remeteria ao significado, mas a anorexia como signo, sintoma a interpretar, remete aos fantasmas do seio mal materno, que já é em si mesmo uma interpretação, que já é em si mesmo um corpo falante. Eis porque Freud só tem a interpretar na linguagem de seus pacientes e o que eles lhe oferecem como sintomas. Sua interpretação é a interpretação de uma interpretação, nos termos em que essa interpretação é dada. Sabe-se claramente que Freud inventou o superego, em que um paciente lhe disse, abre aspas, sinto um cachorro em cima de mim, fecha aspas. Da mesma forma, Nietzsche se apodera das interpretações que já se apoderaram uma das outras. Não há para Nietzsche um significado original. As próprias palavras não passam de interpretações. Ao longo de sua história, elas interpretam antes de serem signos e só significam finalmente porque são apenas interpretações essenciais. É o que testemunha a famosa etimologia de Ágatos. É também o que diz Nietzsche quando ele fala que as palavras sempre foram inventadas pelas classes superiores. Elas não indicam um significado, impõem uma interpretação. Consequentemente, não é porque há signos primeiros e enigmáticos que estamos agora dedicados à tarefa de interpretar, mas sim porque há interpretações, porque não cessa de haver, debaixo de tudo que se fala, a grande trama das interpretações violentas. É por essa razão que há signos. Signos que nos prescrevem a interpretação de sua interpretação, que nos prescrevem revirá-los como signos. Neste sentido, pode-se dizer que a alegoria e a hiponóia são, no fundo, e antes dela, linguagem. Não aquilo que deslizou a posteriori sob palavras para deslocá-las e fazê-las vibrar, mas aquilo que fez nascer as palavras, que as faz cintilar em um clarão que nunca se fixa. Eis porque também o intérprete, para Nietzsche, é o verídico. Ele é o verdadeiro, não porque se apodera de uma verdade adormecida para proferi-la,
mas porque ele pronuncia a interpretação que toda verdade tem por função velar. Talvez essa primazia da interpretação em relação aos signos seja o que há de mais decisivo na hermenêutica moderna. A ideia de que a interpretação precede o signo implica que o signo não seja um ser simples e generoso, como era o caso ainda no século XVI, em que a pletora dos signos, o fato de as coisas se assemelharem, provavam simplesmente a benevolência de Deus e apenas afastavam por um véu transparente o signo do significado. Ao contrário, desde o século XIX, a partir de Freud, Marx e Nietzsche, parece-me que o signo vai se tornar malévolo. Quero dizer que há no signo uma maneira ambígua e um pouco equivocada de mal-querer e de malevolência. E isso na medida em que o signo já é uma interpretação que não se dá como tal. Os signos são interpretações que tentam se justificar, e não o inverso. Assim funciona a moeda, tal como a vemos definida na Critique de l'économie politique, e sobretudo no primeiro livro do Capital. É assim que funcionam os sintomas para Freud. E, em Nietzsche, as palavras, a justiça, as classificações binárias do bem e do mal, consequentemente, os signos são máscaras. O signo, adquirindo essa nova função de recobrimento da interpretação, perde seu ser simples de significante que possuía ainda na época do Renascimento. Sua densidade própria vem como que se abrir e podem, então, se precipitar na abertura todos os conceitos negativos que até agora tinham permanecido alheios à teoria do signo. Esta conhecia apenas o momento transparente e quase negativo do véu. Agora poderá organizar-se no interior do signo todo um jogo de conceitos negativos, de contradições, de oposições, enfim, o conjunto desse jogo de forças reativas que Deleuze também analisou em seu livro sobre Nietzsche. Abre aspas, repor a dialética sobre os seus pés, fecha aspas. Se essa expressão deve ter um sentido, não seria justamente ter recolocado na densidade do signo, nesse espaço aberto, sem fim, vazio, nesse espaço sem conteúdo real, nem reconciliação, todo esse jogo da negatividade que a dialética tinha finalmente neutralizado, dando-lhe um sentido positivo? Enfim, última característica da hermenêutica. A interpretação se confronta com a obrigação de interpretar a si mesma infinitamente, de sempre se retomar. Donde duas consequências importantes. A primeira é que a interpretação será sempre, desde então, interpretação através do quem. Não se interpreta o que há no significado, mas, no fundo, quem colocou a interpretação. O princípio da interpretação nada mais é do que o intérprete. E talvez seja esse o sentido que Nietzsche deu à palavra psicologia. A segunda consequência é que a interpretação tem sempre que interpretar a si mesma e não pode deixar de retornar a si mesma, em oposição ao tempo dos signos, que é um tempo do fracasso, e em oposição ao tempo da dialética, que, apesar de tudo, é linear. Há um tempo da interpretação que é circular. Esse tempo é, certamente, obrigado a passar novamente por onde ele já passou, o que faz com que, finalmente, o único perigo que a interpretação realmente corra, mas é um perigo supremo, sejam, paradoxalmente, os signos
que a fazem deslizar. A morte da interpretação é acreditar que há signos. Signos que existem primeiramente, originalmente, realmente, como marcas coerentes, pertinentes e sistemáticas. A vida da interpretação, pelo contrário, é acreditar que só há interpretações. Parece-me que é preciso compreender uma coisa que muitos de nossos contemporâneos esquecem, que a hermenêutica e a semiologia são dois inimigos implacáveis. Uma hermenêutica, que se restringe de fato a uma semiologia, acredita na existência absoluta dos signos. Ela abandona a violência, o inacabado, a infinitude das interpretações, para fazer reinar o terror do índice e suspeitar da linguagem. Reconhecemos aqui o marxismo após Marx. Ao contrário, uma hermenêutica que se envolve consigo mesma entra no domínio das linguagens que não cessam de implicar a si mesmas. Essa região intermediária entre a loucura e a pura linguagem. É ali que reconhecemos Nietzsche. Com o fim da palestra, inicia-se a discussão, com perguntas destinadas a Foucault. Senhor Boehm, você mostrou claramente que, em Nietzsche, a interpretação nunca cessa e que ela constituía a própria trama da realidade. Inclusive, para Nietzsche, interpretar o mundo e mudá-lo não são duas coisas diferentes. Mas isso vale para Marx? Em um texto célebre, ele opõe mudança do mundo e interpretação do mundo. Resposta de Foucault. Eu esperava que essa frase de Marx me fosse contraposta. De qualquer forma, se você se reportar à economia política, observará que Marx a trata sempre como uma maneira de interpretar. O texto sobre a interpretação diz respeito à filosofia e ao fim da filosofia. Mas será que a economia política, tal como Marx a concebe, seria capaz de constituir uma interpretação que não fosse condenável, na medida em que ela pudesse levar em conta a mudança do mundo e, de alguma forma, a interiorizasse? Senhor Boehm. Outra questão. O essencial para Marx, Nietzsche e Freud não está na ideia de uma automistificação da consciência? Não se trata aí dessa nova ideia, que não surge antes do século XIX e que encontraria sua fonte em Hegel? Resposta de Foucault. Foi negligência minha não dizer que essa não era precisamente a questão que eu queria colocar. Eu quis tratar da interpretação como tal. Por que somos levados a interpretar? Será por influência de Hegel? Uma coisa é certa. A importância do signo, pelo menos uma certa mudança na importância e no crédito que se dava ao signo, produziu-se no final do século XVIII ou no início do XIX, por razões que são muito numerosas. Por exemplo, a descoberta da filologia, no sentido clássico do termo, a organização da rede das línguas indo-europeias, o fato de os métodos de classificação terem perdido sua utilidade. Tudo isso provavelmente reorganizou inteiramente nosso mundo cultural dos signos. Coisas como a filosofia da natureza, entendida em um sentido muito amplo, não somente em Hegel, mas em todos os contemporâneos alemães de Hegel, são, sem dúvida, a prova dessa alteração no regime dos signos produzida na cultura naquele momento. Tenho a impressão de que seria, digamos, mais fecundo atualmente, em relação ao tipo de problema que nos colocamos, ver na ideia da mistificação da consciência um tema nascido talvez mais da modificação do regime fundamental dos signos do que encontrar aí, ao contrário, a origem da preocupação em interpretar. Senhor Taubes pergunta: a análise de Michel Foucault não é incompleta? Ele não levou em conta as técnicas de exegese religiosa, que tiveram um papel decisivo.
e ele não seguiu a articulação histórica verdadeira. Apesar do que Michel Foucault acaba de dizer, parece-me que a interpretação no século XIX começa com Hegel. Resposta de Foucault. Não me referi à interpretação religiosa, que de fato teve extrema importância, porque, na muito resumida história que tracei, localizei-me do lado dos signos, e não do lado do sentido. Quanto ao corte do século XIX, podemos atribuí-lo a Hegel. Mas, na história dos signos, tomados em sua mais ampla extensão, a descoberta das línguas indo-europeias, o desaparecimento da gramática geral, a substituição do conceito de organismo pelo conceito de caráter, não são menos importantes do que a filosofia hegeliana. É preciso não confundir história da filosofia e arqueologia do pensamento. Pergunta de Sr. Vatimo. Se eu compreendi bem, Marx deveria ser classificado entre os pensadores que, como Nietzsche, descobrem o interminável da interpretação. Estou inteiramente de acordo com você no que se refere a Nietzsche, mas em relação a Marx, não há necessariamente um ponto de chegada. O que quer dizer a infraestrutura, se não alguma coisa que deve ser considerada como base? Resposta do Sr. Foucault. Em relação a Marx, quase não desenvolvi minha ideia. Temo mesmo não poder demonstrá-la ainda. Mas tomem o 18 Brumário, por exemplo. Marx jamais apresenta sua interpretação como interpretação final. Ele sabe claramente, e o diz, que se poderia interpretar em um nível mais profundo, ou em um nível mais geral, e que não há explicação que seja rasteira. Pergunta do Sr. Wall. Creio existir uma guerra entre Nietzsche e Marx e entre Nietzsche e Freud, apesar de haverem analogias. Se Marx tem razão, Nietzsche deve ser interpretado como um fenômeno da burguesia de sua época. Se Freud tem razão, seria preciso analisar o inconsciente de Nietzsche. Vejo, então, uma espécie de guerra entre Nietzsche e os outros dois. Não é verdade que temos interpretações em demasia? Estamos, abre aspas, obsedados pela interpretação, fecha aspas. Sem dúvida, é preciso interpretar sempre. Mas há sempre o que interpretar? E me pergunta ainda, quem interpreta? E por fim, estamos sendo enganados. Mas por quem? Há um mistificador, mas quem é ele? Há sempre uma pluralidade de interpretações. Marx, Freud, Nietzsche e também Gobineau. Há o marxismo, a psicanálise, há ainda, digamos, as interpretações raciais. Resposta do Sr. Foucault. Creio que o problema da pluralidade das interpretações, da guerra das interpretações, se tornou estruturalmente possível pela própria definição da interpretação como aquilo que não tem fim, sem que haja um ponto absoluto a partir do qual ela se julga e se decide. De maneira que isso, o próprio fato de que estejamos dedicados a ser interpretados no momento mesmo em que interpretamos, todo intérprete deve sabê-lo. Essa pletora de interpretações é, certamente, um traço que caracteriza profundamente a cultura ocidental atualmente. Sr. Wall, há, de qualquer forma, pessoas que não são intérpretes. Sr. Foucault, neste momento, elas repetem a própria linguagem. Sr. Wall, por quê? Por que dizer isso? Pode-se naturalmente interpretar Claudel de múltiplas maneiras, a maneira marxista, ao modo freudiano, mas apesar de tudo, o importante é a obra de Claudel. Quanto à obra de Nietzsche, é mais difícil dizer. Em relação às interpretações marxistas e freudianas, ele arrisca sucumbir. Sr. Foucault, eu não diria que ele sucumbiu. É claro que existe nas técnicas de interpretação de Nietzsche alguma coisa que é radicalmente diferente e que faz com que não se possa se
vocês querem inscrevê-lo nos corpos constituídos que representam, atualmente, por um lado, os comunistas e, por outro, os psicanalistas. Os nietzschianos não têm, do ponto de vista do que eles interpretam. Senhor Wall, há nietzschianos? Duvidava-se disso essa manhã. Senhor Baroni, gostaria de lhe perguntar se você concorda que entre Nietzsche, Freud e Marx, o paralelo poderia ser o seguinte. Nietzsche, em sua interpretação, busca analisar os bons sentimentos e mostrar o que eles escondem na realidade, tal como na genealogia da moral. Freud, na psicanálise, vai desvelar o que é o conteúdo latente. E, aqui, também, a interpretação será bastante catastrófica para os bons sentimentos. Enfim, Marx atacará a boa consciência da burguesia e mostrará o que existe no fundo. Embora as três interpretações pareçam estar dominadas pela ideia de que há signos a traduzir, dos quais é preciso descobrir a significação, mesmo se essa tradução não é simples e deva ser feita em etapas, talvez infinitamente. Mas existe, me parece, um outro tipo de interpretação em psicologia, que é totalmente oposta e que nos remete ao século XVI, do qual você falou. É a de Jung, que denunciava precisamente no tipo de interpretação freudiana o veneno depreciativo. Jung opõe o símbolo ao signo, o signo sendo o que deve ser traduzido em seu conteúdo latente, enquanto o símbolo fala por si mesmo. Se eu disse há pouco que me parecia que Nietzsche estava do lado de Freud e de Marx, creio de fato que, em relação a esse ponto, Nietzsche pode também ser aproximado de Jung. Tanto para Nietzsche como para Jung, há uma oposição entre o eu e o si, entre a pequena e a grande razão. Nietzsche é um intérprete extremamente agudo e mesmo cruel, mas há nele uma certa maneira de se colocar à escuta da grande razão, o que o aproxima de Jung. Resposta de Foucault. Sem dúvida, você tem razão. Senhorita Ramnaud, gostaria de retornar a um ponto. Por que você não falou do papel da exegese religiosa? Parece-me que talvez não se possa negligenciar a questão das traduções, porque, no fundo, todo tradutor da Bíblia considera que ele diz o sentido de Deus e que, consequentemente, deve colocar ali uma consciência infinita. Finalmente, as traduções evoluem com o tempo e alguma coisa se revela através desta evolução das traduções. É uma questão muito complicada. Antes de ouvi-lo, eu também refletia sobre as possíveis relações entre Nietzsche e Freud. Se tomarmos o índice das obras completas de Freud e como suplemento o livro de Jones, encontraremos no final das contas muito pouca coisa. De repente, eu me disse, o problema é inverso. Por que Freud se cala sobre Nietzsche? Ora, em relação a isso, há dois pontos. O primeiro é que, em 1908, creio, os alunos de Freud, ou seja, Rank e Adler, tomaram como tema de seus pequenos congressos as semelhanças ou as analogias entre as teses de Nietzsche, particularmente na genealogia da moral, e as teses de Freud. Freud permitiu que o fizessem, mas guardou extrema reserva, e creio que o que ele disse neste momento foi mais ou menos o seguinte: Nietzsche traz muitas ideias ao mesmo tempo. O outro ponto é que, desde 1910, Freud inicia seu contato com Lou Salomé. Sem dúvida, ele fez um esboço ou uma análise didática de Lou Salomé. Consequentemente, devia haver, através de Lou Salomé, uma espécie de relação médica entre Freud e Nietzsche. Ora, ele não podia falar sobre isso. Mas o certo é somente que tudo o que Lou Salomé publicou depois faz parte, no fundo, de
sua análise interminável. Seria preciso lê-lo nessa perspectiva. A seguir, encontramos o livro de Freud, Mus et la monoteísmo, em que há uma espécie de diálogo de Freud com Nietzsche de genealogia da moral. Veja, eu apenas lhe submeto os problemas. Você poderia acrescentar alguma coisa? Resposta de Foucault: não sei rigorosamente nada mais. Fiquei realmente surpreso com o espantoso silêncio, com exceção de uma ou duas frases de Freud em relação a Nietzsche, mesmo em sua correspondência. É realmente muito enigmático. A explicação pela análise de Louis Salomé, o fato de ele não poder falar disso, senhorita Ramnaud, ele não queria dizer mais nada sobre isso. Pergunta do senhor Damombines. Sobre Nietzsche, você disse que a experiência da loucura era o ponto mais próximo do conhecimento absoluto. Eu lhe pergunto, em que medida, do seu ponto de vista, Nietzsche teve a experiência da loucura? Se você tiver tempo, naturalmente, seria muito interessante colocar a mesma questão a respeito de outros grandes homens, sejam eles poetas ou escritores como Hölderlin, Nerval ou Maupassant, ou mesmo músicos como Schumann, Henri Duparc ou Maurice Ravel. Mas fiquemos no plano de Nietzsche. Será que compreendi bem? Pois você falou claramente dessa experiência da loucura. Foi isso, na verdade, o que você quis dizer? Senhor Foucault, sim. Senhor Damombines, você não quis dizer consciência ou presciência? O pressentimento da loucura? Você acredita verdadeiramente que possa existir, que grandes homens como Nietzsche possam ter tido a experiência da loucura? Senhor Foucault, eu lhe respondo, sim, sim. Senhor Damombines, não compreendo o que isso quer dizer, porque eu não sou um grande homem. Senhor Foucault, eu não disse isso. Senhor Kelkel, minha questão será muito breve. Ela se relaciona, no fundo, com o que você chamou de técnicas de interpretação, nas quais você parece ver, eu não diria um substituto, mas, em todo caso, um sucessor, uma sucessão possível à filosofia. Você concorda que essas técnicas de interpretação do mundo são, antes de tudo, técnicas de terapêutica, técnicas de cura, no sentido mais amplo do termo? Da sociedade em Marx, do indivíduo em Freud e da humanidade em Nietzsche? Resposta do senhor Foucault. Penso de fato que o sentido da interpretação no século XIX certamente se aproximou do que você concebe por terapêutica. No século XVI, a interpretação talvez encontrasse seu sentido do lado da revelação, da salvação. Eu lhe citarei simplesmente uma frase de um historiador chamado Garcia. Abre aspas, em nossos dias, diz ele, em 1860, a saúde substituiu a salvação. Fecha aspas. Fim do debate.